Olá, tudo bem? Vamos continuar com a matemática de Singapura. Hoje eu quero aprofundar um pouco na pedagogia de Jerome Bruner. Bruner entrou num debate com Piaget, à sua época, porque Piaget defendia que existem restrições àquilo que as crianças podem aprender a depender de suas idades. Bruner, diferentemente de Piaget, defendia que as crianças elas podem aprender qualquer coisa, a qualquer momento, desde que você use o método certo, que você avance progressivamente e que você ensine com honestidade intelectual. Então Bruner, ele se encaixa no perfil de um educador otimista, que são aqueles que defendem que conceitos matemáticos, alfabetização, elas devem ser ensinadas antes dos 7 anos de idade. E ele defendia também o ensino em espiral, que consiste basicamente no seguinte: você adapta um conteúdo fundamental de uma determinada disciplina para uma criança e você ensina em um nível. Conforme a criança vai crescendo e amadurecendo, você avança para outros conceitos e você retorna àquele assunto que foi previamente abordado num nível de profundidade maior. Bem, então se você tiver a oportunidade de ler o currículo oficial de Singapura, os currículos de educação infantil, etc., você vai perceber que eles estão recheados de frases, citações, elogios à capacidade da criança de aprender. Então, eles têm isso com eles. Eles têm essa crença no potencial da criança. Inclusive, esses conceitos eles são o coração, o cerne do livro O Processo da Educação, de Jerome Bruner, que é o livro que é a base para o desenvolvimento da pedagogia em Singapura. Mas bem, se uma criança pode aprender qualquer coisa a qualquer idade, como ensinar, né? Nesse contexto é que surge a teoria CPA, que é a teoria dos 3 estágios de aprendizado. Tá? Vale a gente também fazer um adendo aqui, né? E dizer que o método de educação de Singapura ele é todo personalizado. Então, a teoria CPA é utilizada nos anos iniciais, né, nos anos de ensino comum, e conforme as crianças crescem, elas passam por avaliações, passam por testes, e elas vão sendo direcionadas para áreas que elas têm afinidade. Então, conceitos mais complexos eles vão ser introduzidos para alunos que têm aptidão com matemática. Mas todos os alunos eles vão ter contato com a matemática estrutural no ensino comum, e isso vai ser introduzido com o método CPA. Então, retornando ao CPA, eu já tinha dito previamente que são 3 estágios de aprendizado. Né? O primeiro é o concreto, o segundo é o pictórico e o terceiro é o abstrato. O estágio concreto, a criança manipula objetos reais em situações reais, ali na mesa dela, etc. No estágio pictórico, aqueles objetos reais eles se tornam figuras, eles se tornam representações. Você pode, por exemplo, utilizar material dourado, escala Cuisinart, Lego, enfim, vale a criatividade. E no terceiro estágio, no estágio abstrato, os conceitos abstratos, simbólicos, eles são introduzidos fazendo uma ligação com esses objetos reais, através da intermediação de um estágio pictórico. Bem, mas eu quero dar uma dica da teoria CPA aplicada para um dos assuntos que é fundamental no método de Singapura, que é o cerne da educação básica ali de Singapura, que seria os number bonds. Bem, os number bonds, eu nem sei qual a tradução disso para português, eu fico lendo lá em inglês, etc. Os number bonds, basicamente, eles são a decomposição da primeira dezena. Tá? Gente, esse assunto é muito importante. Ele é muito importante mesmo. As crianças elas são treinadas nisso durante todo o ciclo inicial. Desde a pré-escola até ali a 4ª série. E os number bonds, eles, como eu disse, eles são a decomposição da primeira dezena. Eles são fundamentais para a criança compreender toda a álgebra. E também, os number bonds eles são uma ponte para futuros conceitos e estruturas mais complexas dentro da matemática. Então, bem, eu trouxe aqui para vocês até uma coisa que eu estou fazendo com meu filho, porque estamos criando uma série de atividades aqui, e ele já está trabalhando com alguns number bonds. Tá? Então, bem, antes da gente começar os number bonds, o que o seu filho precisa saber para que ele entenda os number bonds? Né? Bem, o método de matemática de Singapura, ele funciona assim. Primeiro a gente ensina os 5 números iniciais para ele, 1 até 5. Depois a gente ensina para a criança a primeira dezena, até o número 10. E depois a gente introduz o zero. Essa seria a sequência de ensino.
é importante que seu filho ele saiba contar até 10. Então, acho que os number bonds eles são adequados ali para se iniciar aos 5 anos de idade, tá bom? Então, bem, number bonds seria essa decomposição aqui, tá? Então, a gente tem um conjunto inicial com uma quantidade, e esse conjunto ele vai ser rearranjado, né, e vai ser distribuído em 2 subgrupos, tá bom? Sempre em par, tá? Lembre-se disso, sempre em par. Então, bem, os number bonds você tem que começar pelo estágio concreto. Tem que começar, tá? Então você pode começar contando uma história. Os number bonds eles sempre são introduzidos com number stories. Eles usam muito a oralidade, né, como eu já disse previamente. Eles usam muito a oralidade no método de Singapura. Então, o number bonds não é diferente. Você começa contando uma história para a criança. Por exemplo, né, você tem um conjunto inicial ali de determinados elementos, né? Então, por exemplo, eu peguei com meu filho, né, tem aqui uns bonequinhos, uns dedoches, e eu separei 5 animaizinhos, né? Então, tem os 3 porquinhos e o lobo mau, tá? E tem o polvo, né? Então, esse daqui seriam meus 5 elementos ali no grupo inicial, tá bom? Então eles estariam aqui nesse conjunto, tá? E aí você pode contar uma história para o seu filho, fazer uma brincadeira com ele e dizer que você precisa rearranjá-los, né? Por exemplo, eu tenho que separar os animais que moram no mar e os que moram na terra. Ou então, o lobo mau vai comer todo mundo, eles têm que fugir, têm que ir para outro grupo. Então você vai da criatividade, você tem que contar realmente uma história e fazer a criança pensar como será essa distribuição, né? Então, por exemplo, nós vamos separar em animais que moram que vivem no mar e os que vivem na terra. Então nós teríamos aqui o lobo mau e os 3 porquinhos num grupo e o polvo em outro. Então, a ideia é fazer decomposições, né? Então, os 5 elementos eles foram decompostos em 4 e 1. Tá? Então, bem, você vale a criatividade. A ideia é sempre começar com o número 5, tá? Você vai decompor ele em 5 em 13 e 2, depois você vai decompor o 5 em 4 e 1, né? E se o seu filho tiver idade, você vai decompor isso, o 5 em 5 e 0, tá? Isso também é importante, tá? Inclusive, eu estou testando aqui um monte de coisa com meus filhos. Eu fiz aqui uns exercícios para ele. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz isso daqui para ele, imprimi um monte de coisa para ele, etc. E esse number bonds aqui, eu coloquei 5 animais, né? Contei uma historinha de que a gente ia pegar alguns para morar com a gente, e outros teriam que ser devolvidos para a floresta. Como que seria esse rearranjo, né? Então, ele trouxe o cachorro e o gato aqui para casa e os outros 3 animais para a floresta. E aí ele fez uma decomposição, né? 5 foi decomposto em 3 e em 2, tá? Então, assim, gente, esse number bonds você vai insistir nele, tá? Até que você vai chegar num estágio mais ou menos assim, em que o seu filho ele já decompõe os números sem mesma história. Ele já vê aqui, já vai sair decompondo, sabe? Ele automatiza essa decomposição. Esse é o objetivo. O number bonds é uma ferramenta poderosíssima para o avanço do raciocínio matemático e lógico para o seu filho. Se você ensinar number bonds para o seu filho vai decolar na aprendizagem de matemática, na capacidade de somas. É realmente muito importante esse conceito na matemática de Singapura. Tá? Aqui também você vai variar, né? Então, por exemplo, aqui eu dei o total e dei um dos subgrupos. Aqui eu já dei os subgrupos e ele teve que adivinhar o total. Tá bom? Então você faz isso até 5, depois você avança até o 10, tá? E inclusive, gente, eu estou fazendo esses exercícios aqui para o meu filho, estou inventando um monte de coisa aqui. Se você tiver interesse, se você quiser isso daqui para você, manda uma mensagem para mim, pode ser no Instagram, pode ser em qualquer lugar, eu passo para vocês. A gente precisa, eu quero distribuir isso daí, a gente precisa fazer realmente a nossa parte. O que tiver ao meu alcance eu vou fazer para ajudar as pessoas. Bem, então, gente, é isso, tá? Eu não vou me alongar muito mais aqui. Eu agradeço muito você que ficou comigo até agora, que assistiu esse vídeo. Eu tenho muitos outros assuntos para trazer. Eu quero em breve trazer aqui os conteúdos da matemática de Singapura, porque o ensino é todo estruturado, todo personalizado. Então a gente tem lá o que uma criança de 5 anos tem que saber, o que uma criança de 6 anos tem que saber, de 7, etc. Então eu pretendo trazer tudo isso, compartilhar com vocês. E é isso, gente.
muito obrigado. Não perca os próximos vídeos que a coisa daqui só vai ficar melhor, tá bom? Abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau, valeu.